Este exercício diz o seguinte: o preço de fabrico de X unidades de um produto é de 2 euros por unidade, acrescido de um encargo fixo de 50 euros. O fabricante pede um empréstimo para fabricar as X unidades, pelo qual paga 5% de juros, acrescendo 2,5 euros de comissões. A linha A, qual o custo efetivo de 10 unidades do produto? A linha B, qual o custo efetivo de X unidades do produto? Então, que dados é que nós aqui temos? Temos um fabricante que fabrica X unidades de um dado produto e paga 2 euros por cada unidade. Portanto, se fabricar uma unidade, o preço são 2 euros. Se fabricar 10 unidades, o preço são 20 euros. A isto acresce um custo fixo de 50 euros. Portanto, se nós quisermos uma expressão que nos dê o custo de X unidades, o que é que nós temos? Temos que é 2 vezes as X unidades, mais estes 50 euros de encargos fixos. Portanto, suponho que o fabricante quer fabricar 10 unidades. O custo bruto destas 10 unidades é 2 vezes 10 mais 50, 70 euros. Observa aqui que esta expressão não confundas, isto não significa C vezes X. Não significa isto, não é esta a ideia. O papel deste C, C de X, deves encará-lo, podes lê-lo assim, C, que é a letra C, de X. Significa C função de X. E isto tem aqui o papel de uma única letra. É como nós, por exemplo, chegarmos aqui e em vez deste C, pormos, por exemplo, Y igual a 2x mais 50. O propósito de uma notação deste tipo é quando nós olhamos para o primeiro membro, sabermos que o valor que nos aparece aí é função, depende da variável x, que é isso que uma pessoa constata quando olha para este segundo membro, não é? Porque vê que o valor que este segundo membro toma depende do número que a gente põe aqui neste x. Portanto, quando eu quero calcular o custo para x igual a 10, para que esta substituição aqui significa chega ao seu segundo membro e substitua a letra x por o número 10, que foi o que nós fizemos para passar deste para este que aqui está. Substituímos o x por 10 e obtivemos 70 euros. Agora, o fabricante, para fabricar estas x unidades, precisa de obter 70 euros. Então ele pede um empréstimo ao banco e o banco leva-lhe 5% de juros sobre o dinheiro que empresta e acresce aí isso mais 2,5 euros de comissões. Portanto, se eu peço 70 euros e se incide sobre este empréstimo um juro de 5%, eu fico a dever ao banco quanto? Fico a dever o dinheiro que empresto, que o banco me empresta, não é que peço, 70 euros, mais 5% de 70 euros. É isto que significam os juros sobre o empréstimo feito. E acresce a isto mais 2,5 euros de uma comissão fixa. Se tu multiplicares estes dois números dá 3,5. Portanto, isto é o mesmo que temos aqui 3,5. 3,5 mais 2,5 dá 6. E, portanto, aquilo que se fica efetivamente a dever ao banco são 76 euros. E a estes 76 euros nós podemos chamar o custo efetivo do fabrico de 10 peças. Elas, de facto, o que elas custam em bruto é isto, mas aquilo que vai ter que sair do nosso bolso não são 70 euros, são 76 euros. Uma expressão que nos diz quanto devemos ficar a pagar ao banco quando fazemos um empréstimo de X euros é esta que aqui está, porque isto significa
1 mais 0,05 vezes o empréstimo feito, e isto significa a comissão. Repara que é exatamente uma relação deste tipo que tivemos aqui 70 mais 70 vezes 0,05, isto é 1,05 vezes 70, e depois mais estes 2,5. E o que tivemos é uma expressão deste tipo. Então, observa como é que calculamos aqui o custo efetivo do fabrico de 10 unidades. Nós pegamos neste x igual a 10, passamos como argumento, como valor de x, para a função c de x, que é a que nos dá o custo bruto do fabrico de 10 unidades. Esta expressão aqui deu 70. E depois nós passamos o 70 como argumento para o u da função empréstimo. O 70 vem passado aqui, e isto deu 76 euros. Portanto, o cálculo está a ser feito desta forma. Nós calculamos o valor de uma dada função e o valor dessa função é passado à variável de outra, neste caso a função que diz quanto devemos ao banco quando fazemos um empréstimo de U euros, e o valor final é um valor deste tipo. E quando nós usamos duas funções desta forma, que estão em linha, digamos assim, uma com a outra, nós dizemos que estamos a obter uma função composta. Função composta de C e E, que são estas duas, C e E. Esta composição representa-se da seguinte forma: escreve-se deste modo e lê-se E após C, porque primeiro calculamos o C e após calcularmos C calculamos o E. Também se lê C composta com E, C composta com E, e o significado dela é este. Nós temos uma fórmula para a função E, chegamos à variável dessa fórmula e substituímos, chegamos à variável da fórmula e substituímos C de x. O que nos dá uma expressão deste tipo que aqui está. Portanto, esta expressão representa uma função que é a composição destes dois blocos. Por exemplo, se tiveres uma função f e uma função g, o que é que significa f após g? Significa que f está após g, significa que primeiro calculamos para um dado x o valor de g, depois o valor de g é passado como argumento à função f. Repara que o argumento da função f, o que fica dentro destes parênteses puros, é colocado aqui. Portanto, o que esta expressão diz é vá à variável x da função f e substitua pela expressão g. A expressão g é esta. Portanto, eu vou pôr esta expressão aqui e repara o que é que dá. Onde estava o x, passei a ter e de 2x e a expressão ficou esta. Isto significa, resolve-se multiplicando estes dois, dá 4x, e a expressão correspondente a f após g, ou a g composta com f, é esta. Por exemplo, se quiseres calcular o valor desta expressão quando x vale 2, primeiro calculas o valor de e de x quando x é 2, que é e de 4. Calculaste primeiro este, com o x igual a 2, e elevado a 4, e agora substituis e elevado a 4 aqui. Aqui entra o x da função f. Este é o x da função g. Okay? Se no x da função f pusemos e elevado a 4, aqui o que vamos obter é e elevado a 4 elevado a 2 mais 1 é elevado a 8 mais 1. Repara que é exatamente o mesmo que obterias se substituísses aqui na função composta 1, 2. O que dava, substituindo aqui um 2, substituindo aqui o 2, dava a expressão que aqui está. Portanto, esta expressão é a expressão da função composta deste bloco.